E hoje eu estou vindo aqui para falar sobre um tema que está muito correlacionado à resiliência da cadeia de supply chain. Muitos não conhecem esses termos e por isso eu estou vindo aqui para esclarecer. Uma vez que uma empresa busca a questão de um outsourcing, ela de certa forma está buscando a propriedade especialista ou, de certa forma, uma dinâmica mais incisiva em quesitos de volume, tá? Então, o que a gente tem? Então, eu vou desenhar aqui dois globos para que vocês possam entender algumas características que você, que é de supply, de compras, deve estar atento. Então, olhando para o globo, né, a gente tem aqui a característica do nosso mundo corporativo, geopolítico, e aí, com certeza, você já deve ter se deparado com quem eu compro ou eu realizo dentro de casa, eu vou prover com os vizinhos, vou fazer isso exclusivamente dentro do meu país. Então, tudo isso são dúvidas que na cadeia de supply a gente tem, tá? Então, colocando o primeiro termo, é o famoso onshoring. O que quer dizer esta palavra? Deixa eu trocar a caneta até para facilitar. Imagina que nós estamos aqui dentro do país, do Brasil, tá? E de certa forma, a gente se conecta e faz negócio dentro de casa, então dentro do próprio país. Então, muitas vezes a gente tem uma lacuna logística e de negócios dentro do universo territorial brasileiro, tá? E aí tem um novo termo, que é o near shore, que nada mais é do que a gente ter relações comerciais e fazer esse processo de terceirização com os nossos vizinhos. Então, vou dar o exemplo aqui territorialmente sobre aspecto colombiano, ou argentino, ou chileno, tá? E sendo uma empresa única, exclusivamente aqui instalada no Brasil. Então, os negócios circundeiam essa questão territorial vizinha. E o último termo nada mais é do que o offshoring, que é a relação comercial com uma certa distância. Então, a gente está literalmente aqui no Brasil e podemos fazer negócios com países da África, da Ásia e da Europa, onde a gente tem diversas particularidades, onde dentro desses termos a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Além desses termos, tem algo que é também utilizado que se chama reshoring. O que é isso, Vinícius? Nada mais é do que a gente trazer para a volta da casa, né? Então, fazendo uma analogia de volta para o nosso bem-estar, trazer a produção que estava num país estrangeiro, numa outra localidade, e trazer de volta para o país. O que isso nos mostra, gente? Eu tenho várias alavancas de análise. Eu posso olhar quesitos da linguagem, então, questões idiomáticas, cultura, tá? Então, a cultura relacionada aos países que eu vou transitar, eu ter a questão de custos e possibilidades de saving, tá? Então, ganhos futuros em transações que são efetuadas. Eu posso medir qual é o meu grau de risco ao adotar
esses preceitos e a questão de até olhar o quesito de disponibilidade, tá? Tanto de empresas quanto de profissionais. Então, quando a gente olha sobre todos esses aspectos que a gente apresentou, é simples, tá? Então, vou montar aqui uma tabelinha, ó, o on, o near e o off. Perfeito? Então, quando a gente está falando de linguagem e cultura, quando a gente está falando de dentro de casa, a gente não tem restrição. Então, é sem restrição alguma idiomática e até em quesitos culturais. Quando a gente fala sobre o nearshoring, a gente tem, às vezes, uma proximidade. Não quer dizer que não tem alguns tipos de barreira. Existe uma proximidade. E, por fim, o offshoring é uma grande diferença no aspecto cultural e idiomática. Lembrando que todo núcleo do negócio, ele compactua olhando sempre para o vértice do inglês, né? Mas vamos olhar como se fosse um conjunto dentro da tua organização. Quando a gente fala de custos, a gente pode encarar que a onshore é a mais cara. Claro que muitos devem estar aí olhando, falando, Vinícius, mas e quando a gente adota o quesito do reshoring? Então, precisa analisar cada contexto. Muitas vezes, quando a gente adota esse ponto, é que nós estamos enxergando uma capacidade de redução de custos, a gente precisa ter controle de qualidade, então, preservar e estar atento, monitorando constantemente, estar mais próximo, ter algum tipo de apoio comercial. Então, muitas vezes, antes de sair o tarifácio, a gente viu o governo fazendo alguns planos, até com a questão de apoiar alguns setores que tivessem um maior nível de impacto, tá? Muitas vezes isso é feito no grau de incertezas e riscos, principalmente geopolíticos, e quando a gente tem uma mudança muito incisiva, tá? Mas independente disso, você perde com a possibilidade de volume e de expertise, tá? Então, custos, a gente pode ter aqui um modelo meio termo, que seria o ideal, fazer com os vizinhos e ter uma oportunidade de volume, e essa daqui seria a mais acessível para que você possa terceirizar, às vezes, toda uma cadeia, tá? Falando de riscos, o que a gente tem em relação? Quando a gente fala dentro de casa, diminui, né, drasticamente os riscos. Quando a gente olha para a questão da vizinhança, a gente pode ter uma legislação parecida e acordos comerciais que favorecem. Então, a legislação aqui é similar, tá? E no caso do offshore, nós teríamos uma legislação, tá, extremamente diferente, que isso pode gerar barreiras nos nossos negócios. E no quesito de disponibilidade profissional que eu coloquei aqui, né, no onshore, muitas vezes a gente vê deficiência, uma diminuição da mão de obra expert para um determinado tipo de serviço ou produção de um determinado produto. A vizinha, que é o nearshore, é limitada, tá? E no caso do offshore, é quando você olha para o mundo como oportunidade. Então aqui eu posso enxergar abundância. Perfeito? Então isso daqui
é o que literalmente nos traz de favorecimento nesses quesitos geopolíticos de como trabalhar cada contexto. Perceba, cada um tem uma particularidade, cada um gera benefícios ímpares para o negócio. Você precisa mapear e fazer isso acontecer. Agora, se você gostou desse material, eu só vou pedir, nos sigam e acompanhem cada conteúdo de valor da Know-How Escola. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.